Todos oficialmente, né, em nossa aula de Direito Civil 3. Na nossa aula de hoje, então, pessoal, nós vamos discutir um pouco sobre a parte mais introdutória, eu diria assim, no que diz respeito aos contratos, né? Então, nós vamos estudar, na verdade, todo esse aspecto vinculado à base inicial dos contratos, para que nós possamos entendê-la numa dimensão um pouco mais aprofundada. E a ideia, gente, então, para nós iniciarmos, até isso possivelmente vocês devem ter visto na videoaula, quem já assistiu, eu trago sempre inicialmente, antes de nós adentrar na parte de contratos, né, especificamente falando na sua base teórica, etc., eu costumo trazer o estudo do fato jurídico, que algumas doutrinas trazem e outras não. Então é importante dizer que o fato jurídico, na verdade, é quem condiciona também as relações obrigacionais e, consequentemente, um contrato. Então, para que nós entendermos esse fato jurídico, né, que nós costumamos falar em direito, então, vou adicionar a tela aqui, muito bem. É importante que nós entendamos que fatos jurídicos são transformações, na verdade, né, de fatos gerais. Então, para a gente entender isso, o primeiro ponto eu coloco ali, né, fato geral. Afinal de contas, o que é um fato geral, né? A gente pode tipificar isso, pessoal, como um fato geral, qualquer acontecimento que nós praticamos cotidianamente em nossas vidas. Só que são acontecimentos que vêm pautados pela naturalidade, nós podemos dizer assim. E essa naturalidade, ela não envolve, nesse primeiro momento, uma interação, ou seja, uma aproximação ou conexão, como queiram chamar, com o direito. Que, na verdade, aqui eu trago alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, a gente coloca ali o fato de eu estar caminhando, vamos aqui na via pública, naturalmente, o fato de eu ir ao supermercado, o fato de eu ir ao trabalho, enfim, várias coisas que eu faço no meu quesito que é normal no nosso dia a dia, só que isso vai ter uma certa implicação no momento em que algo conflituoso acontecer. Por exemplo, o que a gente falou ali, se eu estiver andando na via pública, né, e alguém passar ali do meu lado e agredir-me fisicamente, opa, a situação já muda. Então, a gente, nesse exato momento em que acontece um ato ilícito, né, tipificado na lei, o que acontece? A gente já automaticamente já há uma conexão com o direito. Por quê? Bom, eu fui agredido fisicamente, a gente já vai lá para o Código Penal, vai tipificar esse elemento e automaticamente vai tentar os meios legais cabíveis, né, para buscar a possível reparação nesse sentido. Então, aí, nesse exato momento, isso já se constitui num fato jurídico. Então, o fato jurídico, a gente pode dizer em palavras mais simples, ele trata-se de um desdobramento, eu diria, do fato geral. Quando o fato geral ele se consuma numa dimensão que vai buscar a ilicitude, a ilegalidade, ou fatos eivados dessa magnitude aí que eles vão transformar esse fato que era simples em algo complexo, que vai se instaurar, por exemplo, uma lide entre as partes, um desentendimento, um constrangimento, seja o fato que trouxer como resultado, através dessas ações e interações humanas, aí vai ter conexão com a ciência do direito. E aí se constitui o chamado fato jurídico, tá, pessoal? Então, fato jurídico é sempre quando nós busquemos o direito para situações cotidianas de nossa vida, quando precisamos aplicá-lo para que a situação seja resolvida, tá? Então, aí nós temos aqui em tela, né, gente, o fato jurídico, né? Veja que eu coloco já de antemão a palavra-chave, né? Ordenamento jurídico, né? Vem de ordem da legislação, né? O composto de legislativo que nós temos à nossa disposição. E aí, também como contrapartida, né, o conjunto de regras que regulamentam e regulam, então, as relações sociais, o convívio em sociedade, né, que a ideia que se prisma sempre, a ideia do convívio em sociedade é a da paz social, né, então que todo mundo viva em harmonia, viva em certo, respeitando sempre as limitações do outro ser humano, né, o espaço da outra pessoa para que ela não seja invasivo, né, muitas vezes na questão de privacidade, na questão da identidade da pessoa, uma série de fatores aí que podem impactar nesse quesito aí, tá? Que mais que eu posso mencionar nessa parte, gente? A parte completa vocês devem ter visto lá na videoaula. Eu trago alguns exemplos, né, pessoal, de fato jurídico. Então, são uma série de fatos. Eu queria só acrescentar também, gente, que até não coloquei aqui, mas acho que eu falei na videoaula, que algumas doutrinas, elas tipificam o fato jurídico em duas espécies, né? Uma traz como ordinário e também extraordinário. Ordinários são fatos naturais, né, que acontecem, só que eles, como já são jurídicos, né, por exemplo, eles já nascem com essa conexão direta do direito. Um exemplo que eu devo ter trazido para vocês lá é o nascimento, né? Quando a pessoa nasce, a criança nasce, o bebê nasce, já vai ser feito o quê? Um registro civil. Nesse momento é um fato jurídico. Então, o nascimento ele se constitui num mecanismo que a propósito seria um fato geral e, consequentemente, ele vai se transformar através do registro público, por exemplo, que é um ato, né, deliberal jurídico, que se constitui, então, no chamado fato jurídico, né?
a maioridade penal, a própria morte, né, gente, ela também é um fato jurídico, porque é o momento em que a gente se desliga da matéria do nosso corpo, a gente sai desse plano aqui, mas na verdade deixamos, dependendo da situação, a pessoa deixa bens, então é um fato jurídico, vai ter que passar por um direito sucessório, né, para seus herdeiros, ou quando a pessoa também precisa do registro da certidão de óbito, por exemplo, isso é um fato jurídico. Então a gente já vai se conectar e ter uma comunicação direta com o direito, para que ele nos dê um respaldo naquela devida situação. Tá? Então, fatos jurídicos, eles vêm condicionados de algo que naturalmente ocorre, mas que precisa de um amparo da lei para regulamentar ou para sanar uma possível divergência entre partes. Né? O lado extraordinário, gente, que eu falava a vocês também, o fato jurídico extraordinário, por sua vez, ele é aquela situação que ele decorre muitas vezes de meios que não estão ao alcance humano. Então, a gente falou em situações da natureza, tipificou exemplos como questões de enchente, né, que pode levar um veículo à perda total, e aí quer dizer o quê? Bom, não foi pela condição humana. Então, por isso que a gente pode observar que algumas seguradoras, né, inclusive, trazem suas apólices, previsões, né, de enchentes, incêndio, diversas situações para danos veiculares, né, materiais. Então, aí já está justamente prevendo esses chamados fatos jurídicos extraordinários, além dos ordinários, né? E aí a gente fecha essa parte inicial, a gente queria só passar para vocês uma base. Como eu disse, algumas doutrinas, dependendo da que vocês estiverem utilizando, vão observar que alguns tratam no início essa parte do fato jurídico, outros não tratam, alguns consideram relevante, outros não, mas eu acho que é oportuno eu trazer isso para vocês situarem-se também e entender, né, que, na verdade, gente, um contrato ele também se constitui num fato jurídico. Né? Inicialmente, quando nós temos as tratativas prévias entre as partes ali, amistosas, vamos dizer assim, é um fato natural. Mas no momento que elas decidem pôr isso a termo e formalizar e instrumentalizar um contrato, aí nós já temos a constituição de um fato jurídico. Por quê? Porque nós buscamos o direito para o caso concreto. Tá? Ok, gente? Qualquer coisa a gente vai tocando depois, no finalzinho vocês vão perguntando. O outro ponto para a gente abordar, que eu acho que é importante a gente fazer sempre quando a gente inicia uma disciplina ou inicia um determinado ponto, não sei se isso já serve para uma ideia para todos nós, um parâmetro, né? É a gente fazer uma breve contextualização do que nós vamos tratar ao longo do semestre. Então, aqui a gente vai ter uma base da questão do que é um contrato, o que ele traz como sua essência em termos de teoria geral, né? Então, dos contratos, como está em tela, né? E eu acho importante a gente falar um pouquinho do contexto social que envolve a relação contratual, né? Quando falamos em contexto social, quer dizer o quê? Que o contrato, que importância ele tem na vida cotidiana do homem, no nosso dia a dia? Né? Ele se tornou algo tão natural, né, que nós não temos mais, digamos assim, formalidades quando falamos, vamos fazer um negócio, tá bom, já vou providenciar o contrato lá, já vou fazer isso aqui. Então a gente já está meio que automatizado, né, quando fala dessa situação. Então ele se tornou algo usual da vida cotidiana do ser humano, né? E aí eu coloco aqui, gente, que o primeiro ponto que a gente vai falar muito ao longo do semestre, vocês vão ouvir em nossas diversas aulas, né? Eu falo ali que é a vontade humana. Eu diria também a manifestação de vontade humana, né? Que é algo que condiciona o contrato. Eu diria que se não tivermos o elemento da manifestação de vontade, automaticamente não temos o percurso para que se cheguemos a um contrato. Então, o contrato ele só é atingido na sua magnitude, ele só é formalizado a termo no momento em que as partes decidem por livre e espontânea vontade. Então, por isso que a gente fala aqui abaixo, né? É um acordo de vontades, de fato. Então, é uma união de duas vontades, no mínimo duas, né? Porque a gente vai entender que o contrato, na sua essência, ele é um ato bilateral, né? Ele vai surgir de uma bilateralidade. Eu não posso ter um contrato somente comigo mesmo, que não tem sentido, né? Então, pelo menos eu preciso de, no mínimo, dois sujeitos jurídicos, né? Constituídos juridicamente, respaldados, a gente vai falar mais isso adiante agora, mas que, na verdade, quer dizer o quê? Que é um entrelaçamento de vontades. O momento em que as partes elas têm essa vontade de produzir um negócio, se é uma compra e venda, se é uma locação, seja qual for o contrato que a gente possa imaginar, e elas estão em comum acordo, aí sim nós temos a base do percurso da iniciação contratual. Tá? Eu coloco aqui também, gente, que ele é das relações privadas patrimoniais, né? Privadas porque, como a gente falou, ele é respaldado pelo princípio da autonomia da vontade. Então, a gente vai lembrar que a gente discutiu isso até lá em Civil 2, né, quando falávamos nos princípios, alguns de vocês vão lembrar, e nós falamos, né, no princípio da autonomia da vontade, que é o princípio justamente que condiciona as relações da vida civil. Se não estiver a partir da vontade da pessoa, quer dizer que ela não pode ser compelida, obrigada a desenvolver tal ato jurídico se não é do seu interesse, se não é da sua vontade. É a mesma coisa que eu disser para a pessoa, eu quero adquirir o seu veículo automotor, gostei do modelo, da versão, é uma versão rara, então eu quero que você me venda.
Mas aí ele vou dizer para ele, amigo, se eu não quero vender, o bem material é meu, está registrado em meu nome, o certificado de propriedade, eu assim vou dispor do bem, se assim eu quiser. Isso é o quê, gente? É uma manifestação de vontade. Quer dizer que ninguém pode nos obrigar a firmar um contrato se não for do nosso devido interesse. Então, a gente só vai adquirir responsabilidades, isso vem lá do direito das obrigações que nós estudamos, né? Que ninguém é obrigado a firmar uma obrigação com ninguém, mas no momento em que eu firmar com determinada pessoa, me compromissar com aquela pessoa, automaticamente eu estou, então, diante da responsabilidade contratual, que é esse caso aqui. Então, aí a gente vai responder, vai ter as sanções no contrato, né? Vai ter cláusulas pecuniárias, né? Cláusulas de multa, cláusulas pétreas, que a gente costuma falar no contrato. Então, vai ter sanções que vão ser estabelecidas entre as partes. E mesmo assim, gente, essas sanções, né, que são as cláusulas, né, que falávamos, elas são instituídas por manifestação de vontade. Quer dizer o quê? Que as cláusulas que são construídas em um contrato, na maioria das vezes, elas têm que vir pelo interesse das partes. Se não houver interesse em ter determinada cláusula, ela não pode entrar no contrato, porque elas não são cláusulas arbitrárias, elas não podem ser tratadas como um mecanismo arbitrário, muito pelo contrário, a cláusula é uma parte integrante do contrato. A gente vai falar já na sequência quando chegar mais abaixo, tá? Coloco aqui também, gente, que é uma principal fonte, né, de formação da relação obrigacional, né? A gente sabe que contrato é um conjunto de fontes de obrigações, né? Então, por isso que a gente entende agora a sequência do que nós termos estudado em Civil 2, obrigações, chegarmos agora em 3, em contratos, que as obrigações ela é a base para que entendamos o contrato. Veja-se que cada vez o edifício do direito civil vai se construindo, né? Estamos fazendo já mais um piso, né? Então, isso tudo é uma sequência de atos, né, teóricos, para que possamos entendê-los. Aí eu falo também aqui, mais uma questão de função social do contrato, né, gente, que ele também tem uma função de prisma econômico, essencialmente na sua raiz, né, que na verdade ele também contribui para a regulamentação dos atos negociais da vida cotidiana, né, os chamados negócios jurídicos, né, então ele tem uma importância, como eu coloco aqui, né, econômica, social e jurídica, né, então ele traz essa segurança que ele estende às partes para que elas possam negociar, para que elas possam também promover a circulação e monetarização econômica de uma nação. Então, o contrato ele é fundamental, né? Ele é um instrumento que a gente utiliza isso cotidianamente em nossas vidas, né? Inclusive, eu já acrescento um parênteses aí, pessoal. Por mais simples que seja o ato que a gente vai fazer na nossa vida civil, mas parece ser uma coisa mais simples, o ideal é sempre a gente formalizar, a gente colocar isso sempre a termo. Por quê? Porque isso vai ser uma garantia que a gente tem, no caso, a gente não tem como prever, se vai acontecer alguma divergência entre as partes lá na frente, se vai acontecer o desentendimento, e a gente não vai ter depois respaldo legal, muitas vezes, para comprovar determinada situação fática. Então, isso é importante. Então, gravem isso com vocês, levem com vocês, até orientem, né, as pessoas ao seu redor, né, que é algo muito simples. Eu vou alugar uma peça aqui para uma pessoa, mas é meu conhecido lá, amigo do fulano, etc. Tudo bem, ele vai pagando certinho. A gente não sabe daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, se a pessoa também pode ter uma situação, ela não deixa de pagar, ou por conta própria, ou por dificuldade. Então, a gente tem que ter um mecanismo de contrato. Ou se aquela pessoa gera um dano material no imóvel, destrói lá a estrutura, destrói paredes, desocupa o imóvel e te deixa em ruínas. Olha o prejuízo que você vai ter para reparar aquilo. Só que você não vai ter como provar, vai ter uma maior dificuldade para provar que aquela pessoa habitou o imóvel a partir desde tal data até tal data, porque você não tem um instrumento de contrato. Então, o contrato ele te dá uma série de garantias, né? Eu costumo dizer que ele traz deveres, principalmente o contrato ele provém de dever, é um dever entre as partes, que uma se compromete perante a outra, mas ao mesmo tempo ele traz também direitos, que é o direito que você vai receber do contrato, mas também, sem sombra de dúvidas, garantias. Então, o contrato ele é o primordial, né, eu diria, para que nós possamos ter harmonia negocial em matéria de direito civil. Tá? Aqui, pessoal, mais a questão histórica do contrato, até eu passei na videoaula, mas só para nós passarmos aqui um pouquinho por cima, que o contrato a gente sabe que ele é uma herança do direito romano. Eu não diria só o contrato, mas o direito civil brasileiro em si, ele vem de origem do direito romano. Claro que isso foi adaptado num contexto nosso, mas a sua base, ela vem do direito romano. Significa dizer o quê, gente? Que no direito romano, quando se iniciou as tratativas contratuais, existia uma chamada, até eu sublinho aqui, visão privatista. Visão privatista pela qual ela prevê apenas um interesse único e exclusivo das duas partes contratantes. Quer dizer o quê? Que vem de uma ideia muito de individualidade, né? Se a gente pega isso lá no século XVIII, historicamente falando, a gente vai lembrar um pouquinho do liberalismo.
vocês vão lembrar, talvez, se estudaram isso lá, sociologia, filosofia, que é o liberalismo principalmente de John Locke, quando surge aquela ideia do individualismo, né, na sociedade europeia. Nesse momento, o que acontece? Até eu coloco aqui, tinha um preceito que o Estado tinha a função única de resguardar a propriedade privada, que era o único direito que ele tinha que dar às pessoas. Aquela ideia de Estado minimalista, que não tivesse uma participação tão efetiva na vida das pessoas. Então, isso vem lá dessa base do direito romano, e o contrato ele se construiu a partir dessa lógica, dessa visão inicialmente, que ele dizia assim, bom, um contrato é entre esses dois sujeitos e ninguém vai interferir nele. O contrato ele protege as partes contra terceiros, de fato. Mas, na verdade, a visão privatista ela só traz um interesse privado das partes envolvidas. Já hoje, gente, atualmente, como eu coloco aqui, o contrato ele já não é mais feito. As doutrinas, as legislações modernas, contemporâneas, elas já não trazem consigo mais a visão privatista. Muito pelo contrário, elas trazem a visão que está em tela coletivista. Coletivista porque o contrato quer dizer o quê? Que por mais que ele seja entre duas pessoas, ele também tem que respeitar ao seu redor. Ele tem que respeitar possíveis terceiros. Esse contrato não pode tratar de um objeto que gere danos a um terceiro. Dano econômico, dano patrimonial, dano, sei lá, de seja qual for a magnitude, mas quer dizer o quê? Que esse contrato ele tem que ser pensado também nos terceiros. Porque se não for pensado nos terceiros, hoje a legislação ela protege o terceiro também, mesmo ele não estando vinculado ao contrato. Esse terceiro, se ele se sentir lesado daquela obrigação contratual de dois sujeitos de lá, ele pode muito bem acionar também o Poder Judiciário e buscar o saneamento, né, desse possível dano que ele esteja sentindo, claro, comprovadamente. Então, a gente quer dizer o quê? Que um contrato ele tem que ser pensado hoje sob um prisma social, um prisma coletivista, que a gente coloca aqui, né? Função social, né? Que é uma norma de ordem pública. Então, isso tem que ficar muito bem claro. Tá? A gente tem uma ideia que se fala hoje de contrato, é um contrato que a gente consiga compreender a sociedade. Ele tem que ter uma função social harmônica na sociedade. Então, se é um contrato ele vai ser feito para causar um conflito entre as partes, eu diria vinculado a terceiros, ele já não traz a sua função social de contrato. Então, o contrato ele não foi feito para criar problemas, muito pelo contrário, para sanar ou condicionar melhores tratativas negociais entre as partes, tá bom? Abaixo aqui, gente, eu trago também algumas características, então, da essência de um contrato para que nós possamos entender e refletir melhor sobre esse ponto, tá? Primeira delas, o que eu coloco aqui, gente? Coisa basilar, né? Relação obrigacional entre as partes. Aqui a gente volta a relembrar, então, o direito das obrigações, que estudamos no semestre anterior, e, ao mesmo tempo, a gente já entende, então, que ela é o quê? O contrato ele vai trazer garantias e respaldo a essas relações obrigacionais que são constituídas entre os sujeitos. Quem são os sujeitos? A gente vai lembrar o ativo e o passivo, né? Credor e devedor. Então, o que quer dizer, gente? Então, estas partes, elas vão estar respaldadas e resguardadas dos seus devidos direitos através do instrumento formal do contrato. É o contrato que vai dar essa segurança, essa garantia. Reflitamos nós mesmos, né? Nós não nos sentiríamos mais seguros tendo um contrato de compra e venda de determinado bem com uma pessoa, se for algo, por exemplo, principalmente foi pago parceladamente, né? Mensalmente. Como é que a gente vai ter garantia de cobrar se essa pessoa não nos pagar? Claro que a gente nunca deve pensar só pelo lado negativo da relação obrigacional, né? Mas temos que estar precavidos. A gente pensa, bom, o que vai acontecer lá na frente? A gente tem que ter essa ideia mais visionária, né? Pensar, bom, lá na frente, se aquela pessoa não me paga, se aquela pessoa não aceita o pagamento, a gente citou isso em obrigações, né? As diversas situações que possam acontecer. Quer dizer o quê? Eu posso prever muitas delas no contrato. Isso vai me dar um respaldo que eu posso aplicar no ato. Por que eu digo isso, gente? Porque as cláusulas, muitas vezes, elas simplificam os conflitos das partes. Porque se um contrato ele tiver uma série de fatores em cláusulas, significa que eu posso aplicá-las de imediato. Agora, se eu não tiver determinada cláusula e ela implica em uma condição que eu vá invadir a privacidade da outra pessoa, eu só consigo acionar essa pessoa através do Poder Judiciário. Por quê? Porque eu não tenho uma cláusula estabelecida no contrato. Porque se eu tivesse uma cláusula estabelecida no contrato, subentende-se que o contrato é um acordo livre entre as partes. Então, se aquela cláusula consta lá, vai subentender-se que ambos chegaram ao entendimento de estabelecê-la. Então, por isso que eu digo, gente, contrato é lei entre as partes. Os antigos já diziam, né? É lei entre as partes. De fato, ele é lei entre as partes e ele busca, com todos os elementos contratuais, que são as cláusulas que estiverem pactuadas ali dentro, quer dizer o quê? Que elas vão trazer segurança e respaldo a essas pessoas, tá? Necessidade aqui também de intervenção do Estado, é o que eu falei até naquela videoaula, ocasião em que a gente fala que a gente pensa, o Estado ele não intervém porque o contrato é privado. Muito pelo contrário. Se a gente já utiliza mecanismos de lei, isso já significa que ele traz uma certa implicação limitadora da norma, né? Uma característica limitadora dessa norma. Por mais que o contrato, que o Estado ele não esteja presente no contrato,
muitas vezes as normas mesmas que são estatuídas para formalizar determinadas espécies de negócios já vêm com padrões a serem fixados, já vêm com diretrizes a serem tratadas. Isso quer dizer o quê? Que o contrato ele vai, na verdade, seguir uma certa intervenção do Estado. Ele vai ter uma pequena intervenção, por mais que queiramos ou não, né? A celebração do contrato é um ato da vida civil, perfeitamente. O contrato principal fonte de relação obrigacional, que eu trabalhei já também, vou dizer o que mais que eu podia apontar aqui, pessoal, que celebra, então, um acordo de vontades, já falamos também, vamos avançando. Conceito de contrato, gente, aqui eu deixo para vocês refletir depois, tá? Já trabalhamos também na nossa aula lá, tá? Aqui eu trouxe só um pequeno exemplo, né, para a gente refletir acerca, mas como eu disse na própria aula, dependendo da doutrina que vocês estiverem adotando, cada um vai trazer interpretações distintas, claro que com o mesmo sentido, né? Porque estamos falando de um contrato, não vai divergir muito o que é contrato para cada um de nós ou o que é para cada um dos doutrinadores, mas quer dizer que o contrato, na verdade, ele vai ter interpretações, mas que no final o sentido vai ser praticamente o mesmo, em termos interpretativos, tá? Elementos que constituem o contrato, gente, aqui eu diria que são as partes fundamentais. Talvez vocês vão lembrar que no semestre passado, quando estudamos em direito das obrigações, nós estudamos também quais eram os elementos das obrigações. E aqui também nós temos os elementos que constituem o contrato, né, que são as peças chaves fundamentais que não podem faltar. Se elas faltar uma delas, nós já não teremos elementos suficientes para a constituição de um contrato. E a primeira delas que nós temos aqui, gente, sem sombra de dúvida, vocês vão enjoar de ouvir eu falando no semestre sobre essa palavrinha ali, manifestação de vontade, né? A primeira delas é a manifestação de vontade. Eu diria que é o primeiro passo, é quando duas partes se alinham com os mesmos interesses para constituir determinado negócio jurídico. Então, quem faz isso é a manifestação de vontade. O segundo, gente, é termos as pessoas envolvidas, que é os agentes, né, ou sujeitos, como queiram falar, né, que é o credor e o devedor desse contrato, né, o ativo e o passivo do contrato. Então, quer dizer que nós vamos ter que ter sujeitos, ambos eivados de manifestação de vontade, para que possam constituir determinada obrigação, né? E o objeto do contrato, gente, sem sombra de dúvidas. Sobre o que vai versar esse contrato? É uma alocação? É uma doação? É uma compra e venda? Qual é o elemento que vai girar em torno disso? E qual é o bem? Então, tudo isso vai estar vinculado dentro do objeto do contrato. A gente pode lembrar, pode ser uma obrigação de fazer, a gente estudou semestre passado. Então, ela tem que realizar algo para que cumpra a obrigação. Então, isso vai ser o objeto do contrato. Então, do que se trata esse contrato, né? Qual é a finalidade dele? Então, vai estar dentro desse quesito, tá? E, por fim, gente, o quarto elemento é a forma. Então, qual é a forma que a gente vai convencionar esse contrato? Que é, eu digo ali, o veículo de condução, né, da vontade das partes. Vamos formalizar isso a termo? Vamos fazer um contrato escrito? Vamos fazer um registro desse contrato? Como é que nós vamos fazer? Qual é as tratativas que nós vamos colocar também dentro desse contrato? Isso também entra aqui dentro. Então, aquela manifestação de vontade inicial das partes, ela tem que ser formalizada a termo, para que ela, de fato, surta o efeito jurídico, né? Ou seja, não adianta as partes inicialmente acordarem entre elas, mas se não colocar formalmente no contrato. Então, quer dizer que passou despercebido. Precisa que esteja sido feito o devido registro. Por quê? Para que mais tarde, havendo uma divergência entre as partes, qualquer uma delas possa aplicar aquelas respectivas cláusulas. Tá bom? Seguindo, pessoal, temos aqui também os chamados requisitos da validade que eu trago, que é muito importante. Aqui, na verdade, isso são os requisitos de validade do negócio jurídico, tá? Mas, como a gente sabe, o contrato em si, ele é um negócio jurídico por natureza, a gente vai se amparar justamente nesses quesitos. E eu distingo eles aqui, que também as doutrinas costumam trazer, em três elementos estruturantes, tá? O primeiro deles vem de subjetivos. A gente vai lembrar, a gente até conversou isso semestre passado. Sempre quando falamos em elementos subjetivos, em matérias civil, principalmente falando, estamos falando da subjetividade do sujeito, do ser humano, né? Então, o que está no seu interior, o que ele está pensando, se ele está de boa fé, ele está de má fé, qual é a intenção dele quando ele vai fazer esse negócio? A gente acaba não falando, a gente está na nossa mente o que a gente quer, a gente sabe o que quer, que efeito quer produzir em determinado negócio, né? Então, aqui no subjetivo, gente, o que tem que ter? No mínimo, 2 ou mais pessoas, a gente acabou de falar. O consentimento, gente, que também a gente pode traduzir isso em manifestação de vontade, tá? Ele tem que ser livre de vícios. Livre de vícios, o que eu quero dizer? Que a pessoa não seja obrigada, compelida a fazer aquele ato contratual, tá? Capacidade das partes. Então, elas têm que ser capazes, não pode ser absolutamente nem relativamente incapaz, né? Ver questões ali de capacidade civil. E legitimação das partes. As partes têm que ser legítimas, têm que ser elas próprias. Quem assina o contrato é quem negocia o contrato, certo? Não pode ser uma pessoa de fora que não está no meio do contratual. Requisitos objetivos, gente.
Aí vem aquela questão que a gente estudou lá em obrigações, vocês vão lembrar, que o objeto ele tem que ser lícito, não pode ser algo que não esteja previsto dentro da legalidade. O objeto tem que ser possível, tem que ser algo possível de ser realizado. Se é uma compra e venda, se o objeto tem que ser possível de ser entregue, não possa ser algo que não caiba da condição humana, vamos dizer assim, né? Objeto economicamente apreciável. A gente sabe que na sua alma, na sua essência, o contrato, na verdade, ele é algo totalmente econômico. Ele vem para respaldar obrigações econômicas entre as partes, ok? Aí vem aqui licitude, gente, possibilidade do objeto, os elementos acima, né? Então, lícito, a gente lembrando isso que a gente viu lá no semestre passado, dentro dos padrões da lei. Possível, que existam meios a ser cumpridos, né? Determinado ou determinável. Vocês vão lembrar também que falamos lá do objeto em obrigações, que o objeto ele tem que ser claro, né? Determinado. O que é? São 5 veículos? São 5 veículos. Então, não é só veículos. Quantos? Características, cores, marca, modelo, etc. Tudo isso, quanto maior o número de informações, a gente segue aquela regra das obrigações, a gente vai inseri-las também dentro aí, então, do próprio contrato. Tem que ser tudo especificado da melhor clareza possível, tá? E, por fim, aqui as formais, né, gente? Formais seria tudo aquilo que respeita à formalidade do contrato. Eu coloco aqui que é a forma prescrita ou não vedada em lei, ou seja, o contrato ele vai se amparar das questões previstas em lei. Então, tudo que estiver previsto em lei, ele vai fazer uso dessas cláusulas e transformá-lo em cláusulas contratuais, né? Então, ele vai colocar, de acordo com o artigo tal, as partes decidem isso, 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 ponto. Então, ou também, como eu coloco aqui, gente, que não esteja proibido em lei. Então, quer dizer o quê? Que eu posso contratar o que eu quiser com outro sujeito, desde que não seja algo proibido e vedado por lei, tá? Letra B. Aqui já cansamos de falar, né? Consentimento expresso ou tácito entre as partes. E tem que manifestar a sua devida vontade, tá? Expresso, gente, eu distingo os dois, né? Aquele que, quando esboçado por escrito, de forma verbal ou também simbolicamente, que é a questão do contrato expresso, né? Então, o contrato expresso é quando a gente justamente faz a termo, tá? E aí o tácito, gente, é algo que vem, na verdade, tacitamente se compondo como forma costumeira entre as partes, ou seja, ações, atitudes, por exemplo, vamos supor que as partes acordam que determinada pessoa tem que fornecer mensalmente a título de negócio, toda segunda-feira entregar o leite na sua casa. Vamos dizer assim, o leiteiro lá, vai lá levar o leite. Acontece que dali uns dias ele começa a entregar na terça, outro dia na quarta, ou depois ele começa a entregar sempre na quarta. Mas inicialmente você combinou que era na segunda-feira, mas você deixou, não contestou. Então aquilo se tornou um hábito, e isso é uma forma de expressão tácita entre as partes. Porque mesmo se as partes não dizendo uma para outra, pelo costume das relações que elas vão mantendo, isso se torna uma expressão formal tácita. Tá? Então, é mais ou menos essa distinção. Ok, pessoal? Aqui eu já vou finalizar a gravação, gente, aí já volto aqui ao nós conversarmos, só vou interrompê-la. Pronto. Então, na sequência, essa gravação vai estar disponível lá, a gente está, então, no nosso portal, tá? Pessoal, agora eu queria ver de vocês alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram aí colocar, relacionadas ao que nós acabamos de abordar. Como é que fica aí, pessoal? Tudo tranquilo da parte de vocês? Professor, para mim, super tranquilo. Acho a forma que o senhor fala muito clara. E, sim, sensacional, show. Tá bom. Obrigado, Flávio. Vamos ver mais na frente se a gente ver, né, o que vai surgir de dúvidas. Mas, inicialmente, para mim, tudo que o senhor explicou agora, eu entendi. Tá ótimo. Assim, pessoal, essa é a parte bem introdutória, né? Na verdade, a gente está se aproximando, e aí já nas próximas aulas a gente já começa a ver outras questões mais específicas do contrato. E aí, claro, aos pouquinhos vai entrando questões mais técnicas, né? Mas nada que a gente não vá ter tranquilidade para resolvê-las quando chegar, né? Então, vamos nos habituando aí, tá? Você sabe que eu mexi muito com contratos, então, assim, eu já acho mais claro, fica mais aberto ainda a mente, né? Sim. Que é uma coisa que a gente utiliza cotidianamente, né? Uma coisa que se torna comum para nós, né? Eu ainda achei nessa parte, por mais que introdutória, mais simples ainda do que nas opções de dar e fazer do semestre anterior. Eu, inclusive, estou dando sequência no meu próprio caderno do semestre anterior, que aí, assim, vai escrevendo, você vai até usando até porque é uma continuidade, né? Elas são continuidades, né? Então, não tem uma interrupção, digamos, entre as disciplinas. Porque, na verdade, nós não deixamos de estar estudando obrigações aqui também, né?
Porque só que elas foram no formato contrato que vem para formalizá-las, né? Aí é um pouquinho diferente, mas o sentido porque hoje em dia, né, professor, até se você for comprar uma bolinha, hoje você vai ter que fazer contrato, porque a situação está tão complicada. Sem e dúvida. Não são todas as pessoas que agem com boa fé e sim má fé, né? Então tá bem complicado. Na verdade, muito interessante, a gente tem que nos resguardar, importante. Né? Exatamente. Isso é uma tradição que a gente tem que inserir no nosso modo de vida, né? E também passar para as pessoas ao nosso redor, né? Que você procure formalizar algo tão simples, né? Evite dor de cabeça futura, aquela situação, né? É isso, né? Exatamente. Então, para mim, isso aqui é super importante. Ótimo, beleza. Eu quero te dizer que eu estava ansiosa pela aula de contrato para a gente poder aprender assim minuciosamente algumas questões, que eu tenho uma oficina mecânica e lá eu tenho ordem de serviço, essas questões. Eu sempre bato na mesma tecla com meu esposo, que é só nós dois, né, administrando. Sim. Essa questão de fazer um contrato especificando os serviços, nossos deveres, obrigações gerais conosco e com os clientes, para que a gente não tenha prejuízo. Seria bacana. Porque, assim, ao longo desses 10 anos, a gente já teve muito prejuízo por falta de um contrato assinado. De repente, no momento que você faz uma espécie de uma ficha cadastral, você faz umas regrinhas gerais, deixa o modelo pronto, né? Bem básico mesmo, né? De obrigações, deveres das partes, de ambos, né? É uma forma de você também, vamos dizer assim, além de amarrar, né? Mas você também ficar resguardado, né? E a gente, você sabe, né? Às vezes tem os problemas, nem todo mundo é correto, né? Então, tem as situações. Né? Infelizmente. E aí, quando eu estiver fazendo isso, você pode ter certeza que eu vou te procurar. Tá bom. Você tem que sempre pensar com o pé atrás, né? Vamos dizer assim, pensa sempre, negocia desconfiando. É isso aí. Mas valeu, excelente aula. Tá, João. Obrigado a você, Carla. Tá. A Daniela ali também, obrigado. Flavinha falou também, Kleber, beleza. Mais alguma colocação, pessoal? Tudo em riba, como se diz, tudo tranquilo? Tudo em riba. Tudo em riba. Então tá jóia. Tá bom, pessoal. Então, quero agradecer aí vocês pela nossa aula de manhã, de hoje de manhã, né? Início da semana. Desejar a vocês aí uma excelente semana. Estamos começando, vamos manter a nossa animação aí. Com o pé direito, que nem o Renato coloca aí. Obrigado, Renato. Show de bola. E o que precisarem, estamos à disposição, tá, gente? Mantendo a tradição aí, sexta-feira que vem eu já mando para vocês a videoaula, né, com bastante antecedência para vocês terem uma folga no fim de semana, assiste com calma, tá? E aí na segunda, no mesmo horário aí, britanicamente vamos estar aí, tá bom? Maravilha. Sim, obrigado, Josinis, também. Tá, joia. Obrigado, então, pessoal. Fiquem com Deus. É uma excelente semana. Tchau, obrigado. Tchau para todos. Também. Abração para todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.